Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Irmãos, existem algumas diferenças dos cristãos primitivos para nós cristãos hoje, né? Se analisar, a gente vai perceber que temos diferenças da igreja primitiva e a igreja hoje, mesmo pós-reforma, né? São várias essas diferenças. Uma delas que a gente poderia pontuar aqui é que a igreja primitiva, ela tinha uma preocupação que eu posso assim afirmar que a igreja de hoje não tem. A igreja primitiva tinha uma preocupação, tinha um zelo pela doutrina, pelo ensinamento correto, bíblico. A igreja primitiva tinha uma preocupação, se importava para que as heresias, aquele ensino contrário à verdade, adentrasse na igreja. E eu creio que os irmãos devem concordar comigo, né? Acho que os irmãos concordam, que hoje é muito raro isso. A igreja, de uma forma geral, se preocupar com as heresias. Qual foi a última vez que você se preocupou ao assistir uma pregação, ao ouvir uma mensagem, ao visitar uma igreja? Qual foi a sua preocupação em relação à heresia? Como se nós não nos importássemos com as heresias, com o ensino que é contrário. Irmãos, não é toda a igreja, não é todo grupo que se fala sobre Deus que a gente precisa sentar, ouvir. Não, nós precisamos ter muito cuidado. Existem muitos grupos religiosos que estão ensinando coisas totalmente contrárias àquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. E nós estamos recebendo, né? Estamos ouvindo, sem nenhum critério, a gente ouve, às vezes até repete. Então eu penso que dentre essas diferenças da igreja passada e a igreja de hoje, está a falta nossa hoje da preocupação com aquilo que é heresia. O que estamos ouvindo, né? O que se fala aí, tudo deve ser aceito. Como é que a gente deve avaliar se o que se prega realmente é bíblico? Às vezes, pastor, mas estava usando a palavra. Sim, a gente sabe que a primeira heresia, a primeira distorção da verdade, ela começou a partir de um contexto em que Satanás usou a própria palavra e deu uma interpretação errada. Lá no Éden, os irmãos lembram disso? Então, não é pelo fato de apresentar a palavra, está apresentando a palavra, mas o que diz o texto? Qual é o sentido do contexto? Como que isso se relaciona com todas as escrituras, com toda a escritura, do começo ao fim, Antigo Testamento, Novo Testamento? Porque tem até a igreja hoje que já não usa mais o Antigo Testamento, está passado, se completou, agora é só o Novo. E o Novo ainda é algumas partes, especialmente aquilo que traz um afago ao coração do homem, aquela mensagem
de superação. E eu queria trabalhar com a igreja, a partir de hoje, uma carta que foi escrita exatamente com essa preocupação. Eu queria começar hoje, trabalhar com os irmãos, a primeira carta de João. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Então nós vamos começar aos domingos à noite, vamos percorrer essa carta. Ela não só trata sobre uma questão apologética, não. Ela nos confronta sobre o nosso cristianismo, se ele é de fato verdadeiro, se a nossa vida cristã ela é real, se realmente a gente está vivendo de acordo com o que a palavra de Deus nos instrui. É uma carta muito prática, muito boa, uma carta curta, são poucos capítulos, a gente tem apenas 5 capítulos e a intenção é a gente trabalhar aqui final de até outubro, início de novembro. A gente vai tentar percorrer aos domingos nessa carta. Eu quero convidar você para que a gente caminhe juntos, leia durante a semana, e vamos tentar tirar aqui algumas lições. Por uma questão de introdução, queria só mencionar, a autoria dela é dada ao apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho e Apocalipse, certo? É uma carta que foi dirigida às igrejas da Ásia Menor. Ela não é uma carta específica para uma igreja ou um grupo em si, Ela foi escrita exatamente porque essas igrejas da Ásia Menor estavam enfrentando o problema das heresias e, consequentemente, isso estava gerando crise na fé. Porque, olha, irmãos, nós precisamos ter uma teologia bem estruturada. Nós precisamos ter um conhecimento sobre Deus solidificado. Porque se nós não tivermos isso, ou seja, a resposta que nós damos às crises ou às adversidades está relacionado com o conceito, com o entendimento que nós temos sobre Deus. Por exemplo, Deus é soberano. Amém? Você crê nisso? Amém? Mas o fato de Deus ser soberano e ser bom não quer dizer que o Senhor em todo o tempo vá nos livrar das adversidades. E às vezes, por nós não termos um entendimento aprofundado, isso por falta de uma persistência, de uma perseverança no nosso ensino, às vezes nós estamos esperando alguma coisa que não faz sentido. O Senhor é soberano, Ele é poderoso, então Ele vai fazer. Não, não é assim. Que Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é. Mas nem sempre Ele faz aquilo que a gente pede. E graças a Ele por isso. Então a gente precisa unificar isso, esse conhecimento que nós temos do Senhor, essas verdades estruturadas, para que a gente possa, diante de uma situação de adversidade, a gente manter-se de pé. Porque tem gente que tem um entendimento, mas tem uma expectativa errada no momento de crise, porque tem uma expectativa que está fora daquilo que ele planejou, não aconteceu, abandonou a fé, foi embora, porque tinha uma expectativa, principalmente pelo que se fala muito hoje em dia. Hoje se prega muito de um Deus que está a serviço do homem, há uma teologia antropocêntrica, a teologia de hoje ela é muito egocêntrica.
Ou seja, é antropocêntrica, é no homem. Nós temos um Deus que Ele é soberano, que Ele é poderoso e que Ele vai fazer tudo o que você quer. Não é assim. A coisa não funciona assim. Deus não está ao nosso dispor, como se nós apenas o acionássemos e Ele prontamente, pois não, diga o que você deseja. É isso, pois eu vou fazer. Lhe ensinar errado. Não é assim que a coisa funciona. Então, se nós estamos na igreja com essa expectativa de que Deus vai fazer todos os nossos caprichos, eu quero isso. Eu estou aqui em greve porque o Senhor não é assim. Às vezes a gente não entende os caminhos que o Senhor utiliza para fazer o que Ele quer. Mas nós precisamos. Aí eu comentei no sábado atrasado, Sábado passado foi ontem, atrasado, na oração da madrugada, sobre a queixa de Abacuque. A queixa de Abacuque, o profeta Abacuque, é uma queixa muito pertinente. Abacuque é um profeta que ele profetiza para o reino do sul, ali na iminência do domínio, já quase chegar para o domínio, a queda da Síria para o domínio babilônico. E o contexto que Abacuque prega é um contexto de corrupção, violência, injustiça, coisas terríveis. E Abacuque estava clamando ao Senhor. O livro de Abacuque ele é diferente dos demais. Enquanto os outros profetas falavam para a nação, Abacuque conversava com Deus. Aí logo no começo, Abacuque faz assim, uma oração: Senhor, até quando eu estou clamando e o Senhor não responde? Até quando o Senhor vai permanecer em silêncio? E é interessante que Abacuque nos ensina a levar ao Senhor a nossa queixa, assim como Jó fez. Por que Jó ele teve suas queixas e não pecou? Porque Jó ele não fez queixas sobre Deus para outras pessoas. Jó fez as suas queixas diretamente para com o Senhor. As suas queixas, as nossas queixas, elas não são um todo errado. É errado quando nós fazemos as nossas queixas sobre Deus para outros. Você tem queixa? Vá ao Senhor, dobre o seu joelho, transforme a sua queixa em oração. Foi o que Abacuque fez, e ele obteve resposta. Só que a resposta que Deus dá para Abacuque piorou a situação. Então, irmãos, a gente precisa de um entendimento sobre Deus que nos ajude a enfrentar as nossas crises, porque as crises sempre vão existir e elas não são o problema. O problema é que nós temos uma deficiência, ou temos uma dificuldade em compreender sobre Deus para responder diante da crise. Porque o que nós temos sobre Deus é que Deus vai resolver tudo o que a gente quer. E não é assim. E quando a coisa não acontece, aí a gente fica revoltado, indiferente, rebelde contra o Senhor. E João, voltando aqui para a carta, esses irmãos, essas igrejas estavam enfrentando um problema seríssimo. Havia aqui no começo uma heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo, ele era na verdade um conjunto de ideias relacionava filosofia grega, religiões orientais e elementos do cristianismo. Pense na celeuma. Só que o cristianismo, o gnosticismo, ele atacava exatamente as doutrinas principais da fé cristã. Ou seja, eles negavam a divindade e a humanidade de Cristo. Eles negavam que Jesus era de fato Deus e que ele de fato não era 100% homem, não era homem, não tinha sido homem no sentido de carne, não negavam a encarnação.
Associado ao gnosticismo tinha o docetismo, que estava tudo junto. Então isso era o que atormentava a igreja. Então João, ele é uma epístola diferente das outras. A gente vai ver que João, ele não inicia com uma saudação, ele não faz menção aos destinatários, né? Então isso nos traz o entendimento de que é uma carta circular, muito importante para as igrejas. Ela foi escrita provavelmente no primeiro século, 85, a partir de 85, 90 mais ou menos por aí. Então, como eu disse, o contexto era marcado por essas heresias gnósticas e falsos mestres. Você vê que a igreja sempre lutou com a questão das heresias. Sempre lutou com a questão das heresias. Isso não é de agora. Só que a igreja primitiva atentava para isso, estava antenada. Peraí. Então eles se infiltravam, os falsos mestres se infiltravam nas igrejas para disseminar distorções em relação às verdades. Essa continua sendo a habilidade do diabo. Pega o que Deus diz e distorce. Foi isso que ele fez lá no Éden. Eva traz a fala de Deus. Aí a serpente disse: não, é assim não, peraí, a exegese não é essa, né? Nós vamos fazer uma exegese aqui diferente. Não, você entendeu errado. Olha, o que Deus quis dizer foi isso, e isso foi certeiro para o diabo, terrível, catastrófico para o homem. Então, irmão, nós precisamos atentar, porque essa é uma arma que o inimigo nunca vai abrir mão. Ele se fundamenta no engano, ele se fundamenta da mentira, ele é o pai da mentira. Então às vezes você ouve uma mensagem, às vezes um negócio assim, mas peraí, aonde é que Deus diz isso? Onde é que nós encontramos isso na Bíblia? Onde isso se fundamenta, onde isso se respalda? Então, se a Bíblia não fundamenta o que nós ouvimos, então, meu irmão, descarte o que você ouve e escolha o que Deus diz, porque às vezes o que nós ouvimos é bom, né? Nos traz uma satisfação para o ego, mas vai de encontro com o que a palavra de Deus nos instrui, né? Então, o contexto era exatamente marcado por isso, e aqui eles negavam a verdadeira encarnação de Cristo. João escreve como pastor, e a sua ideia é o quê? Fortalecer os cristãos e dar critérios claros de identificação da verdadeira vida cristã. A carta vai dizer isso. Nós vamos ler toda a carta e nós vamos nos identificar a partir do que João escreve, para saber se realmente o nosso cristianismo ele é verdadeiro. João vai dizer. Ele vai nos apresentar esses critérios de identificação, porque não basta só a gente dizer assim: eu estou na igreja, eu aceitei Jesus, entreguei minha vida ao Senhor. Não, como você vive? Como você vive? Como a gente vive? Como tem sido o nosso dia a dia? Como nos relacionamos? Assim, a gente quer saber como realmente é o nosso cristianismo. É só olhar para os nossos relacionamentos. Como que a gente se relaciona? Então, a carta aborda isso, e ela tem um propósito, e esse propósito de João, ele está resumido basicamente em alguns pontos. Por exemplo, trazer para os irmãos, é uma carta escrita para os crentes, e ele quer apresentar aqui a certeza de salvação. Você tem certeza da sua salvação? Os irmãos têm certeza da sua salvação? Tem? Com base em quê? Você está salvo? Quais os critérios que nós usamos para dizer que nós estamos salvos? Pastor, eu frequento a primeira igreja batista de Crato.
então eu estou salvo. É um bom começo. Você está começando bem. Mas não é só isso. João, na carta, ele vai trazer critérios, ele vai apresentar, a gente vai trabalhar isso, sobre convicção de salvação, defesa da fé. Claro que hoje a gente vive no mundo do politicamente correto, então eu não posso, numa roda de amigos ou de pessoas da sociedade, eu me posicionar e mostrar aqui o meu entendimento, que está relacionado à minha fé, porque não tem como a gente dissociar, gente, o nosso testemunho da nossa fé. Tem como? Não, o que eu creio fica na igreja e eu vou viver agora a minha vida. Não. Isso se percebe muito nas redes sociais. O que você curte tem a ver com o que você concorda, o que você assiste, o que você posta. Então, João vai trabalhar exatamente esses pontos, então, e principalmente a defender a fé. Esses falsos mestres que estavam aí trazendo essas distorções doutrinárias. Um outro objetivo que João escreve de propósito na carta é fortalecer a comunhão dos crentes. Como é que a gente fortalece a nossa comunhão? Eu falei aqui do momento ali lá de trás, Como é que a gente fortalece a comunhão? Como é que a gente pode fortalecer a nossa comunhão? Existe um caminho. Sabe como é que a gente fortalece a nossa comunhão? Primeiro, estabelecendo o critério da nossa comunhão com Deus. O pré-requisito para a minha comunhão com o irmão é minha comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus, a minha comunhão com o Pai, a minha comunhão com Jesus, ela me habilita na comunhão com o outro. Que da mesma forma, a minha falta de comunhão com o outro é um indicativo da minha dificuldade na relação com Deus. A gente já tem falado isso aqui. Então João vai trabalhar exatamente isso. O objetivo era o fortalecimento da comunhão em meio à crise de fé, em meio àquele momento de dificuldade com o levante das heresias, e ele vai trabalhar, esse é um ponto, fortalecimento da comunhão. Não se fortalece a comunhão sem a prioridade de uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Você está bem com o Senhor? Você tem comunhão com Deus? Amém? Pastor, eu estou em comunhão com Deus. Isso lhe possibilita a comunhão com o outro, e não o contrário. A minha comunhão com Deus, ela vai ser evidenciada nesse relacionamento com o outro. Então, irmão, prestemos atenção nisso. João vai trabalhar isso. E um outro ponto é sobre o chamado à santidade. Nós poderíamos dar um título para essa série: Como viver na luz, ou vivendo na luz num contexto de trevas. João chama, um dos pontos dessa carta é um chamado à santidade. Por que a gente precisa trabalhar a santidade? Por quê? Por que nós precisamos trabalhar a santidade? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é imprescindível. Ela indica a nossa transformação, ela sinaliza o nosso encontro com o Senhor, Uma vida de santidade evidencia que nós andamos na luz, demonstra que nós amamos os irmãos, rejeitamos o pecado e nos submetemos ao Senhor em obediência. Então, a carta ela vai abordar
exatamente isso. Ela tem algumas ênfases teológicas, trabalha a cristologia, o contraste entre luz e trevas, o amor. Irmãos, qual é o sinal distintivo, qual é o indicativo do verdadeiro cristão? O que indica que nós somos de fato cristãos, verdadeiros cristãos? Qual é a nossa insígnia, qual é o nosso distintivo? Pode falar. Vocês estão aqui comigo? Boa noite, irmãos, estão aqui? O que nos identifica como cristãos? Qual é o distintivo do verdadeiro cristão? Timidamente as vozes começam a soar. O amor. Exatamente isso. Nós somos conhecidos, se cristãos, pelo amor. Amor a Deus e amor a Deus e amor ao. No que depende desse distintivo, como eu classifico a minha identificação? Pastor, eu amo ao meu Senhor, mas não me envolvo com nada da igreja. Quero nem saber dessa história de servir na igreja. Isso é para os desocupados. Estou muito atarefado, não é? É assim. Então há uma temática muito importante. Você vai lendo, dá para ler, são 5 capítulos, dá para você ler várias vezes na semana. A gente vai trabalhar ponto a ponto. Então, teremos essa ênfase na questão do amor e teremos também sobre a obediência. A nossa obediência ao que o Senhor nos instrui autentica a nossa fé. Temos fé, mas a nossa fé precisa ser evidenciada através da nossa submissão ao que Deus nos instrui. Fé sem obediência não é fé. A gente lembra de Abraão, né? Deus dá uma palavra para Abraão, Abraão acredita e caminhou. A obediência ao que Deus diz fala que a nossa fé é verdadeira. Se não há obediência, a nossa fé, ela é fake news, ela é fajuta, ela não existe. O que autentica a nossa fé é a nossa obediência ao Senhor. E interessante, tem alguns comentaristas que falam que João, ele vai abordar os testes ou 3 provas que vão autenticar a nossa fé. Temos fé em Deus? Amém? Então nós passaremos por 3 provas: a prova moral, a prova social e a prova doutrinária. Então a fé, ela tem uma base de sustentação. Então, primeira carta de João, ele vai abordar, então ele vai passear na carta sobre esses 3 pontos. Por exemplo, a prova moral. Aquele que obedece à palavra é chamado a uma vida de santidade e a andar como o Senhor andou. É a prova moral. Então nós temos uma obrigação, irmãos, de viver uma vida diferente do mundo. Temos capacidade para isso, porque há em nós o Espírito do Senhor. Então João está escrevendo para pessoas convertidas. A gente não pode exigir de uma pessoa que não conhece o Senhor que ela tenha um comportamento adequado, coerente. Não. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, sim. Então João vai trabalhar essa questão da prova moral. A prova social está relacionada ao quê? Ao amor ou à indiferença em relação aos irmãos.
Se nós amamos os irmãos. Eita que amém churupes, viu? Eita que amém fraco. Nós amamos os irmãos. Devemos amar, né? Devemos amar os irmãos. E aí, João vai trabalhar essa questão. Então ele vai trabalhar essa questão da nossa relação social. Aí ele vai dizer: quem não ama, forte o que João vai falar. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, está em trevas. E aí ele vai trabalhar a questão o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então João vai trabalhar essa questão. E a outra prova a que ele submete na carta para os cristãos lá do primeiro século, que se aplica a nós, é a questão da crença correta sobre Jesus como Filho de Deus, aquilo que nós cremos como doutrina. E aí a gente convida os irmãos a se estabelecerem na fé, a estudarem as Escrituras. Nós temos aqui a Escola Bíblica Dominical, nós temos aqui o entendimento claro, uma exposição excelente da teologia nos mais diversos livros da Bíblia que são aqui apresentados. Então João trabalha dentro dessa perspectiva, e é interessante que isso vai marcar a vida e descobrir se a nossa espiritualidade ela é verdadeira ou não. Prova moral, prova social e prova doutrinária. Então, feito essas considerações, a gente agora começa a leitura do texto. Vamos ler? 1 João, capítulo 1, versículo, vamos ler apenas do 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Uma introdução totalmente diferente das outras epístolas. Mas por que João começa uma carta exatamente falando isso? Por causa do contexto das heresias. O que estava sendo atacado nas igrejas era exatamente sobre a cristologia, sobre Cristo. Aí, antes de João escrever a sua carta, ele dá aqui uma base teológica. Ele diz: olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. João está aqui estabelecendo a autoridade apostólica em sua mensagem. É como se João dissesse: olha, o que eu vou dizer para vocês daqui a pouco não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é fruto de pensadores que teceram aqui algumas ideias e chegaram. Não. João ele estrutura uma base sob a autoridade apostólica e começa falando sobre o seu testemunho. Ele diz: olha, o que eu vou falar aqui tem a ver com o que nós já testemunhamos. Nós vimos, ouvimos, os nossos olhos viram, contemplamos, as nossas mãos apalparam. Ou seja, Jesus ele veio de forma real. Nós não estamos falando de uma ilusão. Nós não estamos falando aqui de um espírito. Nós estamos falando de alguém que veio em carne e osso, porque nós vimos, ouvimos e apalpamos. Então João é muito claro em sua mensagem, afirmando, contrapondo
o que a heresia gnóstica trazia. Então ele estabelece o quê? A autoridade apostólica, a confiabilidade da mensagem. Por que a mensagem de João vai ser aceita? Vai ser aceita. Por quê? Porque ela tem um fundamento. Ela tem uma base, tem uma estrutura, e ele vai exatamente combater essas heresias. Então, João aqui está combatendo os falsos ensinos, e não tem nada melhor do que combater, não existe uma estratégia melhor do que apresentar verdadeiramente, a verdade. Ele vai aqui, mostrar para os falsos mestres que estavam disseminando ideias contrárias à natureza de Cristo e à vida cristã. Aí João vai enfatizar o quê? A eternidade de Cristo, o que era desde o princípio. Eternidade. A encarnação veio até nós, a respeito da vida, a vida se manifestou, ele se encarnou. Então João está combatendo, refutando essas heresias e ancorando os crentes na verdade da doutrina apostólica. Ele está dando base de sustentação. Promover a comunhão autêntica, como eu disse, João está dizendo, olha, no versículo 3, o que vimos e ouvimos anunciamos a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. A comunhão, ela tem um fundamento. Não é apenas um esforço de vontade da gente ter comunhão. A comunhão, ela se fundamenta no nosso relacionamento com o Senhor, como ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, e consequentemente com a igreja. Então, quando nós temos uma comunhão com o Senhor, nós temos uma comunhão com o nosso Salvador, é possível a gente ter essa comunhão. E aí, o versículo 4, a gente encerrar, no versículo 4 ele vai falar algo que parece que não tem nada a ver. Olha o que ele diz: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Como assim? A gente precisa disso para viver alegria? A gente precisa dessas bases? Olha o que João associa. João está dizendo que a verdadeira alegria não está associado com o que conquistamos ou com os resultados positivos que nós temos no dia a dia. Não, ele diz que a nossa alegria está associada com o nosso entendimento da verdade. Ele diz: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, a ênfase nas verdades do Evangelho é essencial para que experimentemos uma plenitude de alegria. Quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente mergulha nas doutrinas que o Evangelho nos apresenta, quando a gente se aprofunda, irmãos, nós somos felizes. E a gente tem um exemplo de Paulo, em meio a tanta situação difícil, como Maurício leu na introdução do culto, a carta aos Filipenses é uma das cartas que Paulo escreveu num dos momentos piores de sua vida e uma das que mais fala de alegria, porque a alegria de Paulo não estava condicionada à circunstância, coisa que nós fazemos no momento. Então a nossa alegria, ela depende, o nosso dia vai depender muito de que as coisas se conectaram, foi tudo respondido, então a gente está aqui alegre. Paulo vai dizer que não. O entendimento correto sobre Deus, um entendimento claro sobre as verdades, nos possibilitará a uma verdadeira alegria. Alegria essa que não será roubada, porque essa outra alegria a gente perde facilmente e pode até ser roubada. Às vezes o inimigo rouba a alegria, uma acusação, uma situação, um confronto em qualquer contexto, a alegria foi embora. Mas a alegria que é proporcionada por aquilo que nós entendemos sobre a verdade, ela não é roubada. Então, nesses primeiros 4 versículos, a intenção de João é fortalecer a fé dos crentes. Ou seja, devemos nos apegar às verdades, irmãos. Ler a palavra, nunca nós tivemos tanta facilidade de conhecimento, de aprendizado, nunca tivemos tanta facilidade para ouvir e aprender, mas ao mesmo tempo nós nunca vivemos num nível tão difícil de analfabetismo bíblico como a gente vive hoje.
fica difícil defender a fé. Aí ficamos reféns das heresias, porque nós não sabemos confrontar. Chega alguém na nossa casa para dizer uma coisa totalmente distorcida, o máximo que você pode fazer é fechar, bater a porta da cara, você não tem argumento, porque não tem conhecimento. E nós temos tantas facilidades, cursos, livros, dos mais diversos, tudo acessível a nós. Então João está escrevendo para que os cristãos do primeiro século, veja, isso é no contexto lá do primeiro século, tivesse uma fé sólida, fundamentada, para discernir os falsos. Você sabe discernir uma heresia? Existem aquelas que são grotescas, e aí você já sabe de cara, dependendo do personagem que está falando, você já diz, você já faz um X, heresia. Mas tem uns que não tem assim tanta cara de herético, mas dizem cada bobagem, cada mentira, e que muitos estão bebendo dessa água ou comendo essa comida envenenada. E é perigoso, extremamente perigoso. Então a gente conclui, nesses primeiros 4 versículos, João está aqui dizendo: olha, eu vou compartilhar a verdade, eu vou falar para vocês sobre quem é Jesus, porque nós ouvimos, Ele é eterno, Ele se revelou, Deus entre nós, e a gente está aqui mostrando para vocês, fundamentando para que vocês não se apoiem em ideias humanas, não, mas que vocês tenham uma fundamentação a partir da experiência e autoridade dos apóstolos, E aí ele vai trazer essa razão de que conhecer e viver as verdades do Evangelho nos traz alegria duradoura, mesmo em meio aos maiores desafios. Amém? Então, caminhemos por esta carta. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Leia, releia, medite. Aí no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, a gente começa a mensagem no próximo domingo, Aí João vai dizer, ele fundamenta, estrutura, aí ele vai dizer, a mensagem que deles ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Pronto. E João começa dizendo, ou seja, a mensagem não é de João, a mensagem que dele ouvimos, aqui não é uma conjectura de homens, junção de pensamentos, não, a mensagem que dele ouvimos, mas isso é para o próximo domingo. Amém? Curva a sua cabeça, Ministério do Louvor, nós cantarmos a nossa canção e vamos orar, que o Espírito Santo nos conduza de forma que a nossa fé se estabeleça cada vez mais, que a nossa fé seja respaldada no aquilo que o Senhor se revelou para nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que é poderosa, que acabamos de ler. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude na exposição desta carta, de maneira que a igreja, todos nós sejamos edificados, fortalecidos na fé, e que ao mesmo tempo estejamos nos preparando, Senhor, contra a heresia, o engano, a distorção da verdade, que certamente nos depararemos com elas. Que o Senhor abençoe a igreja local, de maneira a cada um a olhar para si, e que possamos, meu Deus, viver um cristianismo genuíno. Não queremos viver de aparência, não queremos ser nominais, frequentadores de igrejas, religiosos, crentes. Nós queremos sim, Senhor, ser filhos do Senhor,
o nosso testemunho, fundamentado, ó Pai, naquilo que o Senhor fez por nós. A gente sabe que não tem nada a ver com a gente, mas é o Senhor, como nós cantamos, o Senhor que nos enxergou, o Senhor que nos libertou, o Senhor que nos transformou. Pai, que o nosso caráter exale, ó Deus, teu bom perfume, que as pessoas possam ver o Senhor em nós a cada dia, e que no decorrer da carta o teu Espírito Santo nos conduza a entender essa verdade, para vivermos essa verdade, segundo o Senhor a sua vontade. Pedimos, Pai, a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar? Está de pé? Alívio das tarefas comuns e diárias, seja mesmo ao teu coração, e mesmo ao se levantar Amém. Pai, que o teu amor imensurável, que a graça do teu Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre a tua igreja hoje aqui reunida, seja sobre o teu povo espalhado na face da terra, hoje e para sempre. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.